Segundo Samuel, capítulo 6, verso 14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. É por essa história, é por esse capítulo, é por esse final que nós conhecemos Mical. Helena, mas o nome do congresso é Mulheres Extraordinárias. E você me vem falar de Mical? Então abra sua Bíblia agora em 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. E nós vamos ler a partir do verso 20. O texto diz assim: Mical, olha ela aí de novo, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Por que Saul estava falando que Davi estava tendo uma segunda oportunidade? Porque Saul já tinha oferecido a sua filha Meolá a ele. Meolá não, Merabe. Tinha oferecido Merabe a ele, sua filha mais velha, e a outro marido. Quando estava para Davi, falou assim: não, quem sou eu? Eu não sou digno de me tornar genro do rei, né? E quando chegou a esse casamento aqui, teria sido por aquilo que Davi fez. Davi matou Golias. Vocês se lembram que quando Davi chega no campo de batalha, o que é que o rei vai fazer aqui? Matar esse circunciso? Não vai dar sua esposa e vai isentar a casa de seu pai? Vocês lembram dessa história? Pois é, essa esposa era Merabe, né? E Davi não se casou com ela, porque quando foi chegando o tempo de Saul entregar em casamento, entregou a outro homem, Adriel.
mas ficou sabendo que a mais nova gostava. Então, quem que era a mais nova, gente? E ela gostava de Davi. E Saul falou assim, eu vou dar a ela porque ela vai ser uma armadilha para ele. E por que ele falou isso? Disse a Davi, hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou os seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo, o rei está satisfeito com você, e todos os seus conselheiros o estimam, torne-se agora seu genro. Estavam insistindo com ele. Quando falaram com Davi, ele disse, vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Por que Davi estava falando isso, gente? Porque tinha o dote, né? Tinha que pagar o dote para o pai da noiva. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi, o rei não quer outro preço pela noiva, além de, simples, 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Porque cá entre nós, né, gente, para você arrancar o prepúcio do homem, você tem que matar ele primeiro. Então significa que ele estava pedindo a Davi para matar 100 filisteus e trazer os prepúcios como evidência. Porque Saul pensou, vai morrer nessa tentativa. Por isso que ele pensou, Mical vai ser armadilha. Que enquanto ele está pensando que ele está pagando dotes pela minha filha, eu estou pondo ele numa armadilha e os filisteus vão dar cabo dele. Quando os conselheiros falaram, verso 26, quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Não tinha o que fazer. Ele não deu 100, ele deu 200, deu o dobro. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Agora vira a página aí e vai para o capítulo 19 e nós vamos ler a partir do verso 8. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota, por isso fugiram de Davi. Mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul, quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede e Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui em sua cama, para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá, e o texto e a história continua. Olha que interessante, né? Tantas outras coisas aconteceram com Mical nesse intervalo, antes dela se tornar esposa, antes dela se tornar a esposa crítica, que deixou a amargura subir no seu coração. Então eu queria que vocês pensassem comigo aqui.
Tem uma frase que eu cresci ouvindo, eu sou membro da Igreja Batista da Lagoinha, ovelha do pastor Márcio Valadão, há 33 anos. E eu ouvi o pastor Márcio, toda a minha vida cristã, dizendo, como termina é que conta. Você pode ter uma vida linda a vida toda. Se você, no final da sua vida, chutou o pau da barraca, é isso aí que vai ficar na memória. O texto nos disse que Mical amava Davi. Ele começa falando, ela gostava. Depois ela falou, amava. E ela amava muito a Davi. Ela provou que amava quando ela traiu o seu próprio pai para livrar a Davi. E ela não apenas traiu o pai, gente. Ela traiu o rei. Foi uma traição dupla. Isso mostra para a gente que Mical era uma esposa leal ao seu marido. E era uma esposa que o amava profundamente. Então, o que será que aconteceu, gente? O que leva uma mulher que amava um homem, que foi capaz de trair o seu próprio pai? O que será que aconteceu? Abre aí, 2 Samuel. Vamos lá para 2 Samuel de novo. 3. Verso 13. Vamos pegar do 12. Então Abner enviou mensageiros a Davi com essa promessa. A quem pertence essa terra, faz um acordo comigo e eu te darei a conseguir apoio de todo Israel. Aqui Davi já estava prestes a se tornar rei de Israel, ok? Está bem, disse Davi, farei um acordo com você, mas com uma condição. Não compareça à minha presença quando vier me ver, sem trazer-me Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo. Saul já tinha morrido aqui, Isbosete estava no trono, e Davi estava fazendo um acordo para Davi, definitivamente, que reinava em Judá, já assumir o trono em Israel e tornar-se rei de todo Israel, ok? Entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus. Diante disso, Isbosete mandou que atirassem do seu marido, Paltiel, filho de Laís. Mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa. E ele voltou. Presta atenção. Olha o filme comigo. Mical amava Davi. O pai estava doido de ódio. Mical amava Davi. Aí dá Mical como esposa. Para Davi casar com Mical, ele vai lá e não conquista só 100 prepúcios, 200. Ele queria essa mulher, hein? Foi lá, se casou com ela, morava com ela. Quando Davi pirou de vez e queria matá-lo. Aí o que ela fez? Saul pirou de vez e queria matar Davi. Aí o que ela fez? Desce. Gente, desculpa que eu estou trocando os nomes de vez em quando, tá? Meu marido me ajuda, graças a Deus. Aí ela desce Davi pela janela, dá fuga para Davi e distrai o pai dela. Ganha tempo para Davi vazar. Qual que vocês acham que era a expectativa de Mical? Pensa que era com você o caso. Ele vai se ajeitar, vai se organizar e vem me buscar. É ou não é? Você teria essa expectativa? É meu marido, eu sou mulher dele. Eu tô dando fuga para ele, eu contei para ele o que meu pai estava aprontando, eu traí meu pai por causa dele, que não é só meu pai, é o rei de Israel. Dupla traição. E ela está ganhando tempo aqui. Não, ele falou assim que ele me mataria se eu contasse. Tipo, se mulher não conta muito, né? Então, nesse tempo, ele sai, então, e ele aqui começa como errante. Ele começa a andar, ele reúne os seus valentes, ele se esconde de Saul, ok? E nesse tempo, se vocês lerem a Bíblia, vocês vão lembrar de Abigail, né? Foi lá, catou a mulher de Nabal, que Deus matou,
levou ela para ele, bonitona, cheirosa, né? Ainoã de Jezreel, né? Davi mandou buscar Mical, gente. Arrumou outras esposas para satisfazer as necessidades dele, de um homem sozinho. A esposa dele ele mandou buscar. Ela já tinha dado provas que era leal a ele. Nesse meio tempo, ele arrumou jeito de conversar com o irmão dela. Então, significa que ele podia ter falado: ô Jonathan, seguinte, nós vamos arrumar um plano aí para você trazer Mical para mim. Sai para passear com ela e deixa minha mulher comigo. Foi isso que ele fez, gente. Aí o que Saul fez? Não sei por que cargas d'água, ou não me lembro, deu Mical em casamento para outro homem. Mas esse homem tem uma característica. Quando Davi, então, já casado com outras mulheres, pai de outros filhos, vai tomar o trono de Israel, o que ele quer? Mical. Será que era por amor? Vocês acham que era por amor? Era por quê? É minha, eu paguei por ela, sem prepúcios. Ele faz questão de dizer no texto: eu quero ela comigo, no meu harém. Ela tinha sido dada como esposa a outro homem. E eu fico imaginando como que Mical se sentiu nesse meio tempo. A expectativa de Mical. Gente, desculpa, é impossível como mulher eu não me colocar no lugar dela e ficar imaginando a expectativa. Ele vem, hoje ele vem. Não, amanhã ele vem me buscar. Anos se passaram. Dias se tornaram semanas, meses e anos. E ela foi dada como esposa a outro homem. Eu não sei quem que era esse Paltiel, não sei como era o casamento deles, mas esse cara amava Mical. Porque um homem, na época em que a mulher valia pouco mais que um camelo, não vem pranteando atrás dela, porque ele a amava. A gente não sabe quantos anos eles tinham de casamento. A gente não sabe se Paltiel ficou meses com ela ou ficou anos com ela. O fato é que Paltiel era apegado a ela, amava. Eu fico imaginando um homem que ama uma mulher ferida. Ele é um remédio. Não é? Eu fico pensando na consolação. Talvez ela ficou tão entristecida, tão amargurada, tão esquecida. E mais uma vez ela foi manobra na mão de outro homem, o próprio pai dela. Ah, quer saber? Eu vou me vingar de Davi. Eu vou dar a mulher dele para outro cara. Bem a cara de Saul fazer isso. Mas o fato é que Paltiel amava Mical. E um homem que ama uma mulher, ele pode se tornar um instrumento poderoso de cura em um coração ferido. Ela podia estar sendo restaurada, ela podia estar sendo curada da sua dor, do seu abandono, da manipulação e do abuso de seu pai. E quando talvez ela estivesse se estabelecendo lá com Davi, com Paltiel, aí vem Davi reivindicar a mulher que era dele. E aí então a gente vê o capítulo que a gente começou a ler. Agora vocês conseguem entender? Mical era uma mulher de coração amargo. O coração de Mical estragou. Por isso que ela olhou para o Davi pulando de alegria. Imagina se acontecesse como a de nós. Ah, agora você está pulando de alegria. O problema de Mical. Ela tinha tudo para ter terminado como uma mulher extraordinária. Uma mulher que foi fiel ao seu marido, uma mulher que se colocou na posição de dar uma oportunidade para o seu marido ser livre da morte. Ela salvou a vida de Davi. Ela se colocou entre o pai, o próprio pai, para o marido não ser morto. Ela trai o rei de Israel. Ela começou bem, gente. Ela começou bem. Mas Mical deixou a amargura controlar o seu coração.
Todas nós podemos passar por essa situação. Situação de abandono, de abuso, de figuras de autoridade nos ferirem, de quem deveria nos proteger e nos cuidar, nos esquecer, nos abandonar. Todas nós, em diferentes níveis, seja no casamento ou em outros tipos de relacionamento, na amizade, no trabalho, no ministério, nós podemos passar por situações semelhantes. Pessoas que você investiu, pessoas que você deu a vida, pessoas que você se entregou, pessoas que você discipulou, pessoas que às vezes você tirou coisa da sua boca para dar para ela. Aí vem uma facada. Quem nunca? A questão é, o que as amarguras da vida estão fazendo com a gente? O que as decepções, as feridas, os abusos, porque você não pode evitar. Eu tenho certeza que Mical, quando casou com Davi, não tinha ideia do que ia acontecer com ela. Acho que ela imaginou, como toda mulher, né? Puxa, eu vou casar com um homem de Deus, com um valentão, não tem pra ninguém, Davi entra no jogo. Ai, ele é meu herói, ele é lindo, ele venceu o gigante. Então, a nossa cara, né, gente? A gente é tão romântica. Ai, a gente idealiza. Sou mulher de Davi. Ele matou 100 filisteus? Não, matou 200, querida. Eu valho o dobro do que meu pai pediu. Os sonhos, as expectativas viraram pó. E isso pode acontecer com qualquer uma de nós, gente. Qualquer uma de nós pode passar por uma situação semelhante. Ou por uma situação que a gente pode fazer um paralelo com a história de Mical. Ela foi vítima. Mas o problema é o vitimismo. Não é ser vítima. É o que a gente vai fazer com isso. O que a gente vai fazer com a decepção? O que a gente vai fazer com a frustração de um sonho? O que a gente vai fazer quando a gente idealiza uma coisa e sai completamente diferente? Quando os tiros saem pela culatra? Quando tudo fracassa ao redor? O que vamos fazer com isso? Quando tudo que você sonhou para os seus filhos não dá certo? Quando o que você idealizou para o seu casamento está desandando? Quando você é traída pelas pessoas dentro do ministério? Quando quem deveria te proteger te abusou? O que você vai fazer com isso? Não ressinta. Não deixa isso azedar o seu coração, e a escolha é sua. A escolha é sua. Ah, Helena, é fácil para você falar. Não, não é fácil, não. Eu fui molestada sexualmente dos 3 aos 11 anos de idade por alguém da família, muito próximo. Então eu sei do que eu estou falando, querida. Se você deixar, uma situação pode te destruir. Eu entrei no casamento sem conseguir me entregar para o meu marido. Por causa das lembranças que eu trazia na minha mente da minha infância. Eu era praticamente um bebê. Estou machucada? Não, não estou machucada, porque Jesus me curou. E por que Jesus me curou? Porque eu me cheguei a Ele. E porque eu cheguei com a minha amargura. E o dia que Ele falou assim, perdoa o seu abusador. Como é que é? Hein? O senhor está enganado. Eu não tenho que perdoar ninguém não, Senhor. O senhor vai lá e pega ele, frita ele e faz pirê. A gente quer vingança. Mas Jesus falou assim, não. Eu quero salvar ele, quero resgatar ele também. Não é para isso que você precisa te curar, você precisa liberar perdão. O perdão é remédio para a sua alma primeiro. Depois vai reverberar na vida dele, mas primeiro, a primeira a se beneficiar com o perdão é você. Gente, Jesus não manda a gente perdoar para a gente ser judiada, não, para a gente ser, é um duplo abuso, Senhor. Eu que fui molestada e ainda tenho que perdoar. É para o seu bem, querido. É igual remédio amargo. Sabe aquele remédio que sua avó te dava, que você fazia 1000 caretas, e falava, não, esse não. Mas era esse que te sarava? Pois é o perdão. Quando a gente olha para o perdão com a cabeça do século XXI, a gente fala assim, não tem perdão. Perdão escambau, vai te catar, perdão. Eu te perdoo, nunca mais passa na minha frente. Eu quero que você morra com a boca cheia de formiga. Ou então a pessoa fala assim, não, eu perdoei, eu só não quero ver a cara nunca mais. Gente, isso não é perdão.
Perdão também não é fácil, ninguém aqui está falando que é, né? Perdão muitas vezes começa com uma decisão, não com sentimento. Mais uma vez, eu repito o que eu disse na primeira parte. Se nós formos controladas pelos nossos sentimentos, a gente chuta o balde para lá, a gente abandona os meninos, a gente abandona o casamento, a gente vai viver a vida louca. Mas depois a conta chega. Então, não seja refém dos seus sentimentos, não. O salmista fala: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele está dando uma ordem para a alma. A alma não leva a gente para bom caminho, não, gente. A alma é da vingança. A alma é da... Entendeu? A alma é difícil. Por isso que ela tem que ser submetida ao Espírito Santo e a um espírito com autogoverno. Ela precisa ser disciplinada, a nossa alma. As nossas emoções são legítimas, colocadas pelo próprio Deus em nós, e graças a Deus, mas elas precisam ser alinhadas pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Porque é o Espírito de Deus ministrando a nossa alma que nós somos capacitadas a não sermos dominadas pelos nossos sentimentos, mas para exercer sobre ele, deixar que o Espírito Santo exerça poder sobre eles. Então, eu falo: não, eu não sou levado porque eu estou sentindo, não. Eu respiro fundo, vou dar uma volta, vou tomar um copo de água gelada para não falar bobagem, encher minha boca de água para não falar bobagem, né? Porque palavras ditas não voltam mais atrás. Mical, quando viu, agarrou um ódio, ela devia: deixa eu ali beber uma água. Mas ela deixou sair pela boca o que estava no coração. Vulgar foi a palavra que ela usou. E ela se importou foi com quem? Vocês notaram? Com as escravas. Ela se importou com as outras mulheres, com a pouca roupa de Davi. Isso não é papo de esposa ciumenta? Fala sério. Não é, gente? Não é papo de uma esposa ciumenta? Amargurada. Por trás da amargura estava a esposa frustrada. A mulher que não tinha um marido só para ela. A mulher que tinha que dividir o marido com outras esposas. A mulher que foi abandonada. Na fala dela, ela denuncia. Na fala dela, ela denuncia a raiz da amargura no coração dela. Com certeza, quando ela viu Davi todo lá, lépido e fagueiro, e a mulherada em volta: ah, Davi, maravilhoso. Ela se reconheceu. Ela se reconheceu. Grande homem que um dia eu achei que fosse. Vulgar. Ridículo. E ela falou isso. O texto termina falando que ela nunca teve filhos até o final dos seus dias. E eu fico cá pensando, se foi Deus que cerrou a madre de Mical, que o texto não é claro quanto a isso, ou se foi Davi que nunca mais a tocou. Ela era esposa dele. Se ele não pegasse, né? Ela não ia ter filho. Depois de ela ter ofendido Davi, insultado Davi, desprezado Davi com as palavras dela, ele já estava resolvido com tanto de outras mulheres que ele já tinha. Para que queria deitar com ela? Ela era filha do seu maior inimigo. Eu fico cá pensando, e estou dividindo com você os meus pensamentos. O texto não diz: pode ter sido Deus cerrando a madre dela, pode ter sido Deus. Porque ela ousou falar contra um homem segundo o coração de Deus. Davi era humano, falível, e a Bíblia não põe pano quente no caráter e nos desvios de Davi. O Senhor está deixando tudo aqui bem claro. O que fazia de Davi ser um homem segundo o seu coração, certamente não é que ele era infalível, porque os pecados de Davi estão todos aqui, patentes. O que fazia de Davi ser um homem segundo o coração de Deus é que Davi imediatamente se arrependia dos seus pecados. Quando ele pisava na bola e a ficha caía,
tem misericórdia, Deus, tem misericórdia de mim. Eu pequei contra o Senhor e fiz o que é mal perante os seus olhos. E ele era sincero no arrependimento dele. Diferente de Saul, que sempre empurrava para alguém. Eu não fui, eu não matei todo mundo, não matei os bezerros, poupei os animais para oferecer sacrifícios ao teu Deus, Samuel. Nem chamava o Deus de Deus dele, falava que era o Deus de Samuel. Ele falava, fala para o povo que eu sou bom. Ele queria ser honrado diante do povo. Saul queria ser bem visto pelo povo. Saul não se arrependia dos seus pecados. Por isso Deus o rejeitou. Davi era o contraponto de Saul, porque Davi, quando ele pisa na bola, ele se arrepende. E ele se humilha diante de Deus, e ele fala. E gente, a Bíblia conta, teve o problema com Betseba, teve o problema, depois como se não bastasse ter adulterado com Betseba, ele manda matar o marido dela. E a culpa aqui foi de Davi, porque Deus acertou conta, foi com Davi e chamou Betseba de cordeirinha. Que realmente era o que ela deve ter sido, cordeirinha. Mulher não tinha voz não, o rei chamou, deita aí, cala a boca. Mulher não tinha voz. Quem era Betseba para falar, não, vamos deitar com você não. Quem estava no poder de autoridade era Davi. Quem estava no terraço era Davi, não era Betseba. Vai ler o texto. Quem estava no terraço, na hora que tinha que estar na guerra, era Davi. Davi estava no lugar errado, na hora errada. E tanto que Deus depois faz de Betseba a mãe do herdeiro do trono. Salomão assumiu. E quando Deus confronta o pecado de Davi, Davi se arrepende. Depois ele mandou contar o exército. Os conselheiros dele falaram, não conta o exército. Ele foi lá, contou os exércitos. Deus matou 70 mil só num dia, por causa do erro de Davi. Mas quando cai a ficha, oh Deus, não, pode cair sobre mim, cai sobre mim a sua ira, não mata mais ninguém. Ele tinha capacidade de se arrepender. O problema é que Mical, ela podia estar coberta de razão, mas ela assumiu o lugar da amargura. Ela deixou o ressentimento criar raízes. Sabe o que é ressentimento? Sentir de novo. Então, quando você conta uma história, se você começa a chorar, é porque ainda está ferido. A ferida ainda está aberta. Você lembra de uma pessoa, começa a contar para alguém o que você passou, o que ela te fez, está chorando de novo, te dá uma dor no peito de novo, fecha o coração de novo, você não quer lembrar, você até sacode a cabeça assim, porque você não quer lembrar da pessoa. Pois é, você está ressentida. Você está ressentindo. Você tem que interromper esse ciclo, porque se você não interromper, virá amargura, azeda a alma. Aí para reverter é muito mais difícil. E quem é amargo, fala palavras amargas. E palavras são sementes. E sementes produzem frutos. Entendeu? Por isso que o Senhor fala para a gente vigiar a nossa boca. Para sair da nossa boca apenas o que edifica. Porque o que saiu não dá mais para recolher. E o que saiu você pode saber, você vai colher. A Bíblia diz que nós comeremos do fruto das nossas palavras. Às vezes você está pensando na fase da sua vida que o diabo se levantou contra você. Não, amor, foi o diabo não, só chegou o tempo da colheita. Você falou, praguejou, fofocou, maldisse, expôs a nudez da sua irmã. Agora está tudo voltando para você igual um bumerangue. Semente. Semeadura opcional, colheita obrigatória. Não tem jeito de você sair fora dela. O Senhor perdoa o seu pecado, mas Davi colheu as consequências das suas sementes até o último dia da sua vida, dentro da sua própria casa. O que ele fez com o outro voltou para ele. O que ele fez com Urias voltou para ele. O que ele fez com Betseba voltou para ele dentro da sua própria casa. Sua filha foi estuprada pelo meio-irmão. Urias era como se fosse um irmão para Saul. Urias era um dos seus valentes leais. Urias batalhou as guerras ao lado de Saul. Ele pode ter sentido desejo por Betseba. Na hora que ele soube que era a mulher de Urias, ele devia ter recuado aí, porque sentir um desejo é humano, ter uma inclinação pecaminosa é da nossa carne,
Mas ele não se deteve, ele foi obstinado para conseguir o que ele queria. E Deus deixou essa história aqui para nos ensinar. O que a gente vai fazer com a nossa dor? O que a gente vai fazer com o que nos fizeram? Extraordinário é perdoar. Extraordinário é não deixar o diabo tecer a amargura no seu coração. Extraordinário é chegar aos pés do Senhor e falar: Senhor, como eu fiz um dia, eu não tenho capacidades em mim mesma de perdoar, mas o Senhor as tem. Então eu te peço, me toma pela tua mão e me faz percorrer essa jornada de perdão. Eu não quero mais nutrir o ressentimento. Eu decido hoje perdoar o fulano, não porque eu sinto, mas porque eu quero obedecer a tua palavra, e eu oro em nome de Jesus. Me sustenta nessa decisão, Senhor. Os dias passaram, aí vinham os pensamentos, as lembranças. Não. O que você está fazendo aqui, lembrança? Eu já deixei aos pés da cruz, eu já afirmei e vou afirmar novamente, eu perdoo. Eu perdoei, está perdoado, essa página está virada em nome de Jesus, porque o Espírito de Deus me capacita. E assim eu fiz algumas vezes, até que parou de acontecer. Aí um dia eu cheguei na casa da minha mãe, e meu tio estava lá. Tinha anos e anos que eu não o via. E eu vi, levei aquele susto, tio! Vim e dei um beijo no rosto dele. Totalmente espontâneo. Totalmente espontâneo. Quando eu beijei no rosto dele, o Senhor falou na minha mente: eu te trouxe. Eu te trouxe. É o Senhor quem nos sustenta. O filho pródigo, ele precisou de tomar a decisão de voltar para casa. Ele falou assim: eu vou ter com o meu pai, porque os empregados do meu pai comem melhor. E eu vou fazer o meu discurso para o meu pai: já não sou digno de ser chamado teu filho, mas aceita-me como um dos teus empregados. E ele pôs o pé na estrada e foi. Foi essa a história que Jesus contou. O pai não foi buscar o menino, precisou do menino cair na real e tomar a decisão de voltar e pôr o pé na estrada para voltar. Mas quando o pai o viu, movido de íntima compaixão, foi até ele, abraçou no caminho, ouviu o seu discurso, não deu a menor importância, trocou as suas vestes, colocou um anel no seu dedo, trocou o seu sapato, deu uma festa para ele. Não quis saber, não sou digno de ser chamado teu filho, você é meu filho, está aqui o selo, um anel com o meu selo, vestes limpas. Mas ele precisou de pôr o pé no caminho. E o Senhor quer que você coloque o pé no caminho do perdão. Que você pare de querer nutrir amarguras. Para de ressentir. Se você está chorando quando lembra da história, se você sacode a cabeça e não quer lembrar, se você está varrendo o problema para debaixo do tapete, eu quero te dizer, vai feder. Uma hora vai feder. A gente não esconde o problema de Deus, a gente rasga o coração, confessa. Se confessardes os vossos pecados. Helena, eu sou vítima. Quando você escolhe nutrir ressentimento, você peca. Porque a palavra é bem clara. Se ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que alguém tem alguma coisa contra você, não é nem que você tem alguma coisa contra alguém, vai, reconcilia-te com ele primeiro, depois vem e oferece a tua oferta. Ou seja, o conserto com o teu próximo está acima da adoração. Se você não conserta a sua vida, a adoração não sobe. Porque a oferta é o que oferecemos para Deus. E a adoração está no pacote. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus precisa da totalidade do nosso ser, nossa vida, tudo que se relaciona a nós. Ele fala: se ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Resolva. O outro pode não querer, resolva.
Isso abre o caminho da adoração. E a adoração é relacionamento, devoção. E é enquanto você adora que Deus vai te equipando e te sarando. Para de nutrir ressentimento. Mical podia ter entrado para a história como uma mulher extraordinária. Mas ela só é lembrada. Tem outros textos que citam a história dela. Mas Mical não é lembrada como aquela que salvou a vida de Davi. Mical é lembrada como aquela que foi movida pela amargura. Ela deixou a amargura vencer. E quem perdeu foi ela. Quem perdeu foi ela. Nem a descendência ela deixou sobre a terra. O que para as mulheres daquela época era prioridade absoluta. E você, o que te aconteceu? Eu te contei a história de Mical. E com você? O que aconteceu? Eu te contei um pouco da minha história. O que te fizeram? Você não gosta nem de lembrar? Você está sacudindo a cabeça assim para não lembrar? Está ressentindo? Não, Helena, eu já perdoei, mas eu não quero ver mais. O perdão dado não significa que você tem que se colocar no lugar de ser abusado novamente. Não é isso que eu estou falando aqui. Você não tem que se colocar no lugar de ser abusado novamente. Mas você não tem problema, se for preciso, de encontrar com a pessoa, de conversar com a pessoa. Se precisar de desenvolver um trabalho com a pessoa, você pode fazer isso. Sabe por quê? Porque é cicatriz e não ferida. A cicatriz faz a gente lembrar, mas não sentir mais dor. Se você tem uma cicatriz e ela está doendo, tem que procurar um médico para reparar isso aí. Alguma coisa não curou completamente. A cicatriz tem essa característica, ela marca, você não se esquece. A gente não é como Deus. O nosso perdão não tira a nossa memória. A gente não fica com amnésia depois que perdoa. Mas não dói mais. A característica do perdão liberado é que não dói mais. Você lembra, e é igual a cicatriz. Você olha, você sabe como é que doeu na época, você sabe a marca que deixou, mas você esfrega assim, ó, e não dói mais. Você conta para as pessoas, aqui, ó, eu cortei um facão, passou, quase que eu perdi o braço e tal. Não dói mais. E não te dói falar daquilo. Às vezes você conta até com uma resiliência, uma volta por cima. Eu venci. Eu tive o livramento do Senhor. E é isso que Ele quer fazer com as nossas emoções, com os nossos relacionamentos. Porque não dá para você experimentar o extraordinário se você está preso ao que aconteceu no seu passado. Feche os seus olhos. É o período final desse dia bendito. Deus nos falou tanto, desde a primeira reunião. E às vezes você ouviu isso aqui e você pensa assim, não, Helena, eu já perdoei, está tudo bem. Faz essa checagem novamente. Você tem alguém que você não tolera ver. Se tem alguém na sua vida que, se aparecer, você vai atravessar a rua para o outro lado, que você não tolera olhar na cara. Ainda tem algo que o Senhor quer fazer com você. Tem mais uma porção que o Senhor quer derramar sobre você, para você ser completamente livre. Inclusive, quando você se tornar livre de uma pessoa muito difícil, a tendência é o Senhor tirar essa pessoa da sua vida. Ela vai para longe, ela não te incomoda mais. O próprio Senhor se encarrega disso, de te poupar. Mas você tem que estar livre. Você tem que estar livre diante de Deus. Então faça a sua oração, Senhor, som do meu coração. Que o Teu Espírito Santo me sonde agora. Tem em mim, Senhor, alguma amargura, alguma coisa velada, escondida.
O diabo quer que a gente fique na escuridão, para a gente não desfrutar de tudo que a gente pode ter acesso em Deus. Palavras foram malditas, questões mal resolvidas, às vezes a mãe e o pai muito duros, muito severos. E você pensa, não, mas eu já perdoei meu pai e minha mãe, eu amo. Sim, as pessoas que nós mais amamos são as que têm mais potencial para nos ferir. É elas que o diabo prefere escolher para que a gente seja ferido. Mas às vezes a gente tem a mania de varrer para debaixo do tapete. Eu pensei que eu já tinha perdoado meu tio. Eu simplesmente coloquei ele na geladeira e falei, nunca mais vou encontrar, nunca mais vou ver, não quero saber, está tudo bem. Mas não estava tudo bem. Estava afetando o meu casamento, estava afetando a minha vida comum. Quando Deus resolveu abrir a ferida de novo. Falou, olha aí, Helena, você estava rindo para debaixo do tapete. Olha o estado que você está. Você não quer ver nem a cara do seu time. Mas para eu avançar com você, deixa eu te ajudar a perdoar. Deixa eu te atravessar, deixa eu te levar no colo o trecho que você não dá conta. Mas escolhe, decide, confessa. Verbaliza o que precisa ser curado. Porque se você confessar, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Perdoe o seu pai. Ele deu o que ele conseguiu dar. Perdoa sua mãe. Normalmente quem foi muito ferido acaba ferindo. A gente aprendeu isso com Mical. Ferida, 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 ferida. Feridas não tratadas geram novas feridas. Sopra o Espírito de Deus nesse lugar. E cura-nos, Senhor. Cura-nos. Das feridas que a gente nem sabia que ainda tinha, Senhor. Remove os sacos de lixo que a gente nem sabia que estava carregando, Senhor. O Senhor conhece nesse auditório cada mulher, cada história, cada sofrimento, cada perda, cada violação, abuso verbal, abuso físico, abuso sexual, abandono, alcoolismo, figuras de autoridade, Senhor, abusivas, autoritárias, decepções, desilusões, frustrações, ressentimentos. Nós não queremos ressentir, Senhor, nós queremos sentir nada que nos aprisione. Tira debaixo dos tapetes, Deus, aquilo que precisa de cura nessa noite. Traz luz, joga luz nas trevas, Senhor. Traz a memória, não para que haja constrangimento ou dor, mas para que o ressentimento cesse. Ajuda-nos, Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor que tem todo o poder de curar, de transformar, de restaurar. Faz isso na alma de cada uma das minhas irmãs aqui. Como eu orei um dia, eu oro por elas hoje. Toma cada uma pela mão, cada uma que decide agora. Cada uma que está decidindo agora, tomando uma decisão diante do Senhor, dizendo, Pai, eu não quero mais carregar esse saco de lixo. Eu não quero mais ressentir. Eu não quero terminar como Mical, Senhor. Eu não quero proferir palavras que são sementes de morte para a minha vida e para a minha descendência. Eu te peço, toma-nos pela tua mão, Jesus. O Senhor que conhece o caminho do perdão. O Senhor que abriu esse novo e vivo caminho. Toma-nos pela tua mão e guia-me
Guia-nos nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.